Números, capítulo 17, nós vamos ver aqui um episódio bem interessante, mas também como uma resposta àquela rebeldia, que é um tema que nós estamos falando em alguns vídeos aqui recentes, sobre a sequência aqui do livro de Números, né? A rebeldia realmente ela é uma desgraça muito grande, porque ela coloca dentro do coração, ela brota dentro do coração do homem, né, um desejo muito ruim de ser aquilo que Deus não quer nem que ele seja. Isso é um problema, né, de usufruir uma coisa que Deus deu aos outros. É uma coisa bem demoníaca mesmo. E aqui nós estamos vendo Moisés reunindo com cada um dos representantes das 12 tribos de Israel, a qual ele pega um bordão, né, de cada um destes e deixa ali dentro da tenda do encontro, dizendo o seguinte: olha, vamos colocar aqui os bordões, amanhã nós vamos ver aqui, né? E o que o Senhor havia ali colocado no coração de Moisés, e Moisés também disse, foi o seguinte: olha, o bordão do homem que for escolhido de Deus, esse é o bordão que vai florescer, e desta forma vocês vão ter um sinal muito claro desse sacerdócio, porque o questionamento da rebeldia qual era? Era que se Moisés e Arão, eles estavam aptos, a todo momento tinha esse questionamento: ah, vocês querem ser o líder de tudo, mas o Senhor está no meio de nós. É aquela conversa que já tivemos aqui nas outras reflexões, né? Então Moisés ele chama todos os líderes das tribos, né, e fala isso daí: olha, vou pegar aqui cada um me dá um bordão de vocês, e o bordão que florescer, esse é aquele que Deus se agradou e escolheu. E todos fizeram isso, né? E Arão fez isso, né, pela casa de Levi, porque os levitas eram sacerdotes. Então Arão era o líder dessa tribo, né, que eram aqueles que são chamados de fato para o ofício santo do Senhor. Lembrando que não são os levitas de hoje, né? Importante, já falei isso em vários vídeos, mas cabe aqui o parêntese, né? Então no dia seguinte, aqueles 12 bordões que estavam dentro da tenda do encontro foram ser buscados por Moisés, e o bordão de Arão é que floresceu. Então o Moisés ele pega esse bordão, né, ele colocou o bordão de Arão diante da arca do testemunho, né, para que seja um sinal para os rebeldes, porque esta foi a confirmação de que Deus realmente estava com Moisés e com Arão, e não porque Moisés e Arão precisavam dessa confirmação, mas o povo precisava ver que Deus de fato havia escolhido e determinado estes a serem sacerdotes, a serem chamados, né? E aí você percebe o tanto de tempo que se perde ao lidar com esse tipo de rebeldia, porque havia uma história por detrás, né? Havia um povo que estava tendo que se preparar para tomar a terra prometida, a terra a qual Deus havia prometido dar a esse povo, por causa de uma aliança, né? E você vê o povo dando ouvido a coisas totalmente desnecessárias, tirando o foco da aliança de Deus, e a tal ponto que pessoas morreram por causa da rebeldia, o desgaste que ocorre por causa da rebeldia, Deus tendo que intervir a todo momento para mostrar que era Ele que tinha determinado que as coisas acontecessem desta forma, e que Moisés e Arão então deveriam, né, conduzir este povo, enfim. A rebeldia por si só, que é aquele ato, né, de ser o que você não é, ela é muito nociva, e fala muito também sobre o orgulho, porque quem é de nós aqui não precisa de ser pastoreado por alguém que nos oriente nas questões, né? É claro que nós temos uma intimidade com Deus, nós podemos orar, falar com Deus, Ele nos instruir, mas a palavra, ela não demoniza e nem proíbe, muito pelo contrário, ela institui o serviço pastoral. Se há na Bíblia, então, essas instituições, e você vê ao longo de toda a história de Israel, a história da própria igreja, né, da Bíblia, você vê homens de Deus que cuidavam, que apacentavam as ovelhas do Senhor, é porque isso também serve para nós, é óbvio. Então, a reflexão aqui é o seguinte: a rebeldia, pelo simples fato de não querer, eu não quero, pela sua insubmissão, pelo seu orgulho, não deve ter espaço dentro do nosso coração, porque você vê quantos capítulos nessa história nós estamos falando sobre o mesmo tema, e de forma muito triste a gente vê homens de Deus, verdadeiramente homens de Deus, sendo desgastados, cansados, feridos, por causa desse tipo de coisa que não deveria ter espaço dentro do coração daquele que de fato serve a Deus.